Bom dia, sétimo ano. Hoje vamos continuar com a nossa aula de língua portuguesa. Eu acho que nós ficamos com uma tarefinha, né? Aqui na página 7, para a gente corrigir, né? Que é para completar o esquema abaixo, registrando de forma sucinta, ou seja, de forma bem reduzida, o assunto de cada um dos 4 primeiros parágrafos, certo? Então, vocês iam colocar ali uma frasezinha, né, para descrever o assunto de cada um dos parágrafos do texto que a gente leu da notícia que foi lida anteriormente. Número de refugiados no Brasil aumentou 12% em 2016. Então, essa era a manchete da notícia. Até o final do ano passado, foram reconhecidos 9.552 refugiados de 82 nacionalidades. O que é falado no LID? Né? No LID é falado sobre dados sobre o número de refugiados no Brasil. Então, essa é a informação que tem no LID. Dados sobre o número de refugiados no Brasil. Aqui, ó. Dados sobre o número de refugiados no Brasil, tá? No segundo parágrafo, o que tem de informação no segundo parágrafo? Quantidade de refugiados reconhecidos em 2016. Quantidade de refugiados reconhecidos no ano de 2016. Alguém me mandou essa tarefa que dizia assim, complemento, lead alguma coisa, daí segundo parágrafo, complemento do lead, terceiro parágrafo, complemento do segundo parágrafo. Não é isso não, então corrige aí, tá? O segundo parágrafo, a informação que tem lá, a quantidade de refugiados reconhecidos em 2016. No terceiro parágrafo, países de origem dos refugiados. Então, da onde que são os refugiados que estão aqui no Brasil? Né? Então, fala lá quais são os países de origem dos refugiados. E no quarto parágrafo, fala sobre a diminuição dos pedidos de refúgio e identificação dos países com maior número de solicitantes de refúgio, tá? Então, vou repetir. Diminuição dos pedidos de refúgio e identificação dos países com maior número de solicitantes de refúgio, tá? Essas são as informações principais de cada parágrafo, tá certo? Então, hoje nós vamos iniciar com reportagem, tá? Então, a gente vai ver qual é a diferença entre notícia e reportagem. Tem uma diferença bem grande entre uma coisa e outra. Uma reportagem é bem diferente de uma notícia, tá? A gente vai ver aqui. Aqui a gente tem uma reportagem, tá? E a reportagem é um texto jornalístico muito presente nos meios de comunicação. Então, às vezes, as pessoas confundem reportagem com notícia, tá? Refúgio no Brasil. Crianças sírias que moram em São Paulo falam do medo que passam na guerra e da saudade de seu país. A guerra da Síria já deixou mais de 100 mil mortos e pelo menos 2,3 milhões de sírios se refugiaram em outros países. Desse total de pessoas que estão longe de casa, familiares, amigos, mais de 1 milhão são crianças. A maioria vai para países vizinhos, mas alguns para mais longe, e o Brasil está entre os que os recebem. Perto de 300 vieram para cá, sendo cerca de 40 crianças. A Folhinha, que é a Folha de São Paulo, né, conversou com 23 sírios de uma mesma família que moram no interior de São Paulo. Os nomes usados na reportagem não são reais para proteger as crianças.
O abrigo é a casa da tia Eva, que veio da Síria há 65 anos. Além dos adultos, há crianças e adolescentes, de um recém-nascido a um rapaz de 17 anos. De avião em viagem de 23 horas, trouxeram pouca coisa na mala, mas muitas lembranças dos dias difíceis. Thaís, 6 anos, se lembra de quando teve de fugir às pressas. Era noite, ficaram batendo na porta, empurrando. Eu, minha mãe e minha irmã ficamos chorando, não sabíamos quem era. Queriam nos matar, mas não abrimos a porta. Conseguimos fugir para a casa da minha avó. Agnes, 9, conta que sua casa foi escolhida por invasores para funcionar como fábricas de bombas. Disse sentir muitas saudades do avô que ficou lá. Antes conversavam pela internet, mas agora ele está sem energia elétrica, por isso não conseguem se falar. Ana, 10, diz que teve de deixar para trás os brinquedos e amigos. E o pai, de quem não tem notícias há mais de 4 meses. Sua casa foi invadida e ela fugiu com a mãe e a irmã para a casa dos avós. Mas a casa dos avós também foi invadida e eles agredidos. Ana já fez amigos na escola e convive bem com as crianças brasileiras, mas sente falta de seu país. Antes da guerra, íamos brincar no parque na casa de amigos. Íamos à praia, à piscina. Na guerra, a gente não podia fazer nada, só ficava em casa. A escola, conta, foi destruída por bombas. A mesma coisa aconteceu com o nosso carro e a nossa casa. Na Síria, juntava balas de revólver numa caixa para se distrair. No Brasil, estuda e ajuda a mãe a vender comida típica, mas queria voltar para o seu país. Gostaria que a Síria voltasse a ser como antes, bonita. Muito triste, né? Ouvir depoimentos assim de crianças. Então, vocês já se imaginaram numa situação dessas? Né? Você ter que largar seu país, sua casa, seus brinquedos, suas roupas, sua vida. Né? Então, é muito triste. Então, olha só. Notícia versus reportagem. Fato e assunto. Então, a notícia, gente, ela é um fato, um acontecimento, tá? A notícia, ela tem uma data. Então, caiu uma bomba lá na Síria hoje pela manhã. Então, esse fato, esse acontecimento, ele vai gerar uma notícia. Então, os jornalistas vão se inteirar do assunto para relatar essa notícia. Agora, o fato da guerra estar acontecendo gera o quê? Reportagens, porque os repórteres, os jornalistas, eles entrevistam pessoas para saber como que estão vivendo com a guerra, esses refugiados, para onde que eles estão indo, como que eles vivem, se familiares morreram. Então, isso é a reportagem, é o assunto que envolve todo aquele fato da guerra, certo? Então, por exemplo, nós estamos vivendo hoje um momento totalmente diferente, né, no Brasil. Nós temos agora esse momento de pandemia em que estamos tendo que ficar em nossas casas, nos cuidarmos, usarmos máscaras quando saímos de casa, certo? Então, houve uma notícia que um novo vírus estava se espalhando pelo mundo e que as pessoas deveriam se cuidar. Então, todos os dias nós somos atualizados com notícias novas, quantas novas mortes, quantos novos curados, certo? Isso são notícias. Agora, nós temos reportagens sobre todo esse fato que está acontecendo, né? Como as pessoas estão vivendo, como as pessoas estão se adaptando a essa nova realidade, certo? Então, aí que entra a questão do fato e do assunto, tá? Então, aqui diz assim, ó, enquanto a notícia relata um fato recente e significativo, a reportagem não precisa estar relacionada necessariamente a um acontecimento atual, mas sim a um assunto relevante para a sociedade, certo? Então, olha só,
há um assunto em comum entre a notícia e a reportagem que você leu. Identifique-o. Esses dois textos que nós vimos aqui no início da unidade, eles têm o mesmo assunto, né? Que é sobre refugiados, certo? Então é isso que vocês vão responder aí. Os refugiados no Brasil, tá? Esse é o mesmo assunto que coube tanto na notícia quanto na reportagem, tá? Questão 12. Esse assunto é tratado de maneira diferente em cada um dos textos, pois a notícia aborda um fato e a reportagem apresenta informações sobre um assunto. Complete a tabela identificando esses elementos diferenciadores. Então, qual foi o fato noticiado lá no primeiro texto, lá na notícia? Foi o aumento de refugiados no Brasil. Então, aquele foi um fato, certo? Noticiado, que está acontecendo um aumento de refugiados no Brasil. O assunto da reportagem é a história de crianças refugiadas no Brasil. Então, crianças foram entrevistadas, contaram um pouquinho da sua história, como está sendo a vida deles aqui no Brasil, né? Então, seria a história de crianças refugiadas no Brasil, tá? Questão 13. Cada parágrafo apresenta ideia central e ideias secundárias. Observe o primeiro parágrafo da reportagem, em que a ideia central está marcada com cor amarela e a secundária com cor verde. Então, nós temos aqui, ó, o parágrafo separado com as duas cores. Então, com cor amarela, nós temos a ideia central. A guerra da Síria já deixou mais de 1.000 mortos e pelo menos 2,3 milhões de sírios se refugiaram em outros países. A ideia secundária. Desse total de pessoas que estão longe de casa, familiares, amigos, mais de 1 milhão são crianças, certo? Então, resumidamente, pode-se dizer que a ideia central do primeiro parágrafo é a guerra da Síria. Causou muitas mortes e obrigou muitos sírios a se refugiarem em outros países. Agora, sublinhe no texto as ideias centrais do segundo e do terceiro parágrafo e resuma-as. Então, a gente vai resumir elas aqui nesses espacinhos aqui, tá? Então, a gente vai lá no segundo parágrafo, tá? E aí, a gente vai sublinhar aqui, ó. Qual que é a ideia central aqui do segundo parágrafo? A maioria vai para países vizinhos, mas alguns para mais longe, e o Brasil está entre os que os recebem. Então, a primeira frase do segundo parágrafo é a ideia central. Então, é essa frase que vocês vão sublinhar, tá? E o que vocês vão colocar aqui como ideia central? Que os sírios buscam refúgio tanto em países vizinhos como em países distantes, como é o caso do Brasil, certo? Então, vocês pausem para anotar a resposta. Os sírios buscam refúgio tanto em países vizinhos como em países distantes, que é o caso do Brasil. O terceiro parágrafo, a ideia central dele não está na primeira frase. É interessante porque ela está no final do terceiro parágrafo. Olha aqui onde é que está a ideia central. Ó, tá a partir de trouxeram pouca coisa na mala, mas muitas lembranças dos dias difíceis. Essa é a ideia central do terceiro parágrafo, tá? Então, essa vocês vão sublinhar. E aqui como resposta, tá? Ideia central do terceiro parágrafo é que os refugiados trouxeram pouca coisa para o Brasil, quase nada, poucos bens, né? Então, os refugiados trouxeram
pouca coisa para o Brasil, mas muitas lembranças do período de guerra. Questão 14. Os parágrafos dessa reportagem podem ser agrupados em 2 grandes grupos. Complete os espaços em branco, indicando os números dos parágrafos correspondentes a cada grupo. Então, o grupo 1 faz a contextualização do assunto abordado na reportagem. Então, ele vai do primeiro parágrafo ao terceiro parágrafo. Então, ele contextualiza qual é o tema abordado na reportagem. Então, ele vai do primeiro até o terceiro parágrafo. O grupo 2, que apresenta o depoimento das crianças, vai do 4º parágrafo ao 8º parágrafo, ou seja, até o último parágrafo, tá? A questão 15, como a gente não está interagindo aqui juntos, né? A gente não vai fazer. Aqui você pode você mesmo pensar, né? Qual é o parágrafo que mais te chamou a atenção desses parágrafos em que as crianças fazem o depoimento, tá? Mas a gente vai direto para a questão 16. Identifique a autoria da notícia e da reportagem. A que conclusão se pode chegar? Então, você vai lá na notícia, tá? E vê se ela tem autoria. Tem autoria a notícia? Portal Brasil. Então, ela simplesmente foi publicada. Não necessariamente a notícia precisa ter uma identificação, tá? Então, a notícia nem sempre é identificada a sua autoria, tá? Já a reportagem, nós temos o autor do texto, que é a Tássia Moretti, certo? Então, vocês vão colocar que a notícia nem sempre é identificada. Nesse caso, ela não foi identificada, tá? E a reportagem, há sempre o nome do autor, que nesse caso é Tássia Moretti. Está aqui no finalzinho do texto, ó. Tá? Vamos lá, questão 17. Tanto a notícia quanto a reportagem têm a finalidade de expor informações ao leitor. Compare-as. Então, aqui nós temos a notícia e a reportagem. Então, as duas, elas trazem informações, né? Na notícia aqui, ó, o tanto de refugiados que foram reconhecidos, suas nacionalidades, né? Quantos foram reconhecidos por vias tradicionais de elegibilidade, quantos chegaram ao Brasil por meio de reassentamento, né? Quantos foram estendidos os efeitos da condição refugiados de algum familiar. Na reportagem também, ó, quantos vieram para cá e quantos eram crianças, certo? Quantos foram entrevistados pelo jornal. Então, ambos os textos trazem informações ao leitor, tá? Observe os dados numéricos em destaque nesses trechos e responda as questões seguintes. Letra A. Qual a importância desses dados nos textos lidos? Ajudam a explicar tanto o fato que está sendo noticiado como o assunto abordado na reportagem. Então, os dois tipos de informação são importantes, né? Então, ajudam a explicar tanto o fato que está sendo noticiado como o assunto abordado na reportagem. Ok? Letra B. Na reportagem, 2 desses dados numéricos são acompanhados das expressões perto de e cerca de.
essas expressões podem ser substituídas no texto sem prejuízo de sentido. Por o quê? Aproximadamente ou exatamente? Aproximadamente, né? Porque quando eu falo cerca de, perto de, eu tô dando uma aproximação, né? Não exatamente. Letra C. O efeito de sentido que essas expressões conferem aos dados numéricos é de imprecisão e não exatidão, né? É impreciso esses dados. Que outras palavras dessa reportagem evidenciam a falta de precisão com os dados numéricos são apresentados? Maioria e alguns. Quando eu digo maioria, eu não estou determinando uma quantidade. Quando eu digo alguns, também não, certo? Justifique essa falta de precisão considerando o objetivo da reportagem e da notícia. Bom, no caso de uma reportagem, por ela ser mais abrangente que a notícia e por apresentar um assunto e não um fato específico, ela pode conter dados genéricos, tá? Então, a reportagem, por ela ser mais abrangente, ela muitas vezes não tem um dado muito específico sobre aquele assunto. Então, é normal que essa falta de precisão nas informações, tá? Quando ela fala, a maioria vai para países vizinhos. Então, ela não tem um número exato. 50, 60, 100 sírios vão para países vizinhos e 50 vão para o Brasil. Eles não têm esses dados, né? Porque eles estão só fazendo uma reportagem geral, tá? Então, o que vocês colocam? A reportagem, por ser mais abrangente que a notícia e por apresentar um assunto e não um fato específico, pode conter alguns dados genéricos. Certo? Questão 18. Releia a frase inicial da reportagem e observe os termos em destaque. A guerra da Síria já deixou mais de 100 mil mortos e pelo menos 2,3 milhões de sírios se refugiarem em outros países. O uso de já no texto original permite deduzir que a autora acredita que o número vai aumentar ainda mais ou não tem certeza sobre o número de mortos? O que vocês acham? Ela acredita que o número vai aumentar ainda mais, né? A guerra da Síria já deixou mais de 100 mil mortos, quer dizer, vai matar mais ainda, né? Letra B. O uso de pelo menos permite inferir que o número deve ser maior de 2,3 milhões ou menor que 2,3 milhões? Maior, né? Ó, pelo menos 2,3. Então, quer dizer que pode ser maior, né? Releia o texto que acompanha a imagem presente na reportagem. Então, a gente tem esse textinho aqui, né? Destacando esses números aqui, ó, que são uma matemática trágica, né? 3 anos é o tempo que já dura a guerra na Síria. 100 mil é o número de pessoas que já morreram na guerra. 1 milhão é o número de crianças sírias refugiadas em outros países. Então, é uma matemática trágica e triste, né? O que esses números revelam? Revelam que há um grande número de pessoas, especialmente crianças, que sofrem em razão da guerra na Síria. Então, as crianças são as que mais sofrem. As pessoas que morreram, não estão mais aqui para sofrer fome, frio, falta de um familiar,
as que ficam, né, ficam aí abandonadas, sem família, sem saber o que fazer da vida, né? Letra B. No título que acompanha essas informações, há uma palavra que indica qualidade. Que palavra é essa? O título é Matemática Trágica. Qual palavrinha que indica uma qualidade? Trágica, né? Então é um adjetivo trágica. Pode-se dizer que há uma avaliação sobre os dados que constam nessa imagem? Sim, né, gente? O adjetivo trágica, ele expressa uma opinião sobre esses números, né? Sobre essa matemática. Então, os dados não são expostos com imparcialidade. Então, a pessoa ela tem uma opinião. É muito triste de ver esses dados, né? 3 anos de guerra, 100 mil mortos, 1 milhão de crianças refugiadas. Então, por isso que é uma matemática trágica. Então, a pessoa que escreveu a reportagem, ela colocou ali a sua opinião sobre aquilo, tá? Então, crianças, nós vamos parar por aqui hoje, tá? Próxima aula a gente continua com esse assunto, aí a gente já vai entrar também no primeiro assunto gramatical da unidade, certo? Espero que vocês tenham acompanhado, tenham entendido, vão me dando um retorno, se tá ok as aulas, o que precisa melhorar, que a prof também tá aprendendo aqui junto com vocês, tá bom? Um beijo, até a próxima!